Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O Mar Sem Estrelas. Esse livro aqui nós vamos começar com 3 contos, pequenos contos bem curtinhos. O primeiro é de um pirata que está preso e condenado à forca. Até um belo dia, uma mulher começa a levar comida para ele. Eles não conversam, porém, no último dia que ele tá lá, no dia que ele sabe que ele vai pra forca, essa mulher conversa com ele e pede pra ele contar uma história pra ela. O nosso segundo conto, a gente vai acompanhar uma mulher que tá em um processo para se tornar uma acólita. Ela tá num lugar bem misterioso, a gente sabe bem pouco sobre o lugar, mas a gente vai acompanhar esse processo até ela passar pelo último ritual para realmente se tornar uma acólita. E já o terceiro conto é um menininho que tá voltando do colégio e ele se depara com uma pintura de uma porta em um muro. E ele fica olhando aquela porta e alguma coisa dentro dele pede para ele tentar abrir essa porta. Apesar de ser só uma pintura, algo dentro dele fala que tem algo a mais atrás daquela porta. Só que o lado racional acaba falando mais alto e o medo de se decepcionar é tão grande que ele prefere simplesmente ficar na curiosidade de saber se tem ou não alguma coisa por trás daquela porta e simplesmente vai embora sem abrir. Só que no outro dia ele é vencido por essa curiosidade e ele fala, não, eu vou voltar lá e vou ver se realmente tem como abrir aquela porta. Só que quando ele chega naquele muro, adivinha? Não tem mais nada lá. E é depois desses pequenos 3 contos que nós realmente vamos começar a nossa história. E a gente vai conhecer o Zachary, que é o nosso protagonista. O Zachary é um homem que está fazendo mestrado na parte de jogos. E quando ele quer fugir um pouco, tanto dos estudos, da vida real, ele gosta de se jogar nos livros. Então é bem comum ele ir na biblioteca da universidade e escolher livros aleatórios que simplesmente chamam a atenção dele. E é em um desses dias que ele acaba encontrando um livro bem misterioso. É um livro bem antigo que não tem autor, aparentemente, e na capa só tem 3 imagens. Uma abelha, uma chave e uma espada. Que eu acredito ser algo parecido com essas imagenzinhas que a gente tem aqui no nosso livro, tanto na parte de trás como na parte da frente. Ele acaba ficando tão interessado nesse livro que acaba pegando para ler. Quando ele chega no quarto, ele começa a ler e ele percebe que é um livro de contos. Contos bem curtos, que são exatamente os 3 contos que a gente leu no começo desse livro. Do pirata, da acólita e do menino da porta. No começo tá tudo normal, ele tá lendo, tá se interessando, mas não tá entendendo muito bem, mas enfim. Até que ele chega no terceiro conto do menininho com a porta, e ele percebe que essa é uma lembrança da vida dele. Essa lembrança é algo que ele viveu quando ele era criança e ele fica perturbado. Como que um livro tão antigo, que apareceu na biblioteca do nada, vai ter uma história da vida dele que ele nunca contou pra ninguém? Uma história que, além de ser algo que ele nunca contou pra ninguém, tinha tantos detalhes como se fosse algo que ele tivesse escrito. E a partir daí, ele vai começar a investigar sobre esse livro, como esse livro chegou na biblioteca, da onde que veio esse livro e vai levar ele pra uma grande aventura aqui. Pode parecer que eu contei muita coisa sobre a nossa história, só que na verdade isso são literalmente os 4 primeiros capítulos, o que dá mais ou menos umas 20 páginas. E sinceramente eu não posso contar muito mais pra vocês. Até porque a minha grande dica é, quanto menos você souber da história, mais esse livro vai ficar legal. Como dá pra perceber do pouco que eu contei desse livro, ele vai ser uma história que vai ter várias histórias dentro dela. E essas histórias são muito importantes. O Zachary vai entrar em contato com vários livros e nós vamos ler grande parte desses livros aqui, porque sim, é extremamente importante para nossa história como um todo. Esse aqui não é um livro que vai te dar tudo de mão beijada. Não é um livro que vai falar, senta aqui que eu vou te contar o que está acontecendo. É um livro que você vai ter que juntar os pontos, que você vai ter que fazer as ligações sozinho. Até porque muitos dos personagens que aparecem nos pequenos contos também vão aparecer na vida do Zachary. Só que muitos desses personagens não vão ter o mesmo nome dos contos e nem as mesmas características. Então vai ser uma frasezinha, vai ser uma ação, vai ser uma coisinha pequena que vai fazer você fazer essa ligação e pensar, ah, beleza, esse personagem é daquela história. Por isso que uma das grandes dicas minhas para quem vai ler esse livro é, faça um esqueminha das partes mais importantes do livro, das coisas que você não tem certeza se vão ter ligação, das histórias que você pensa que é um personagem, porque isso vai te ajudar muito na história. Eu fiz um esqueminha, eu não vou mostrar de perto porque eu não quero que vocês peguem spoiler, mas esse foi o esqueminha que eu fiz e eu aconselho muito quem lê fazer um esqueminha desse jeito.
Eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa, mas eu tava lá pela página 100 mais ou menos e me deu uma vontade enorme de fazer isso, porque eu pensei, acho que eu vou me perder nesse monte de história. Então esse esquema acabou me ajudando muito, tanto no meio do livro como no final do livro, me ajudou a entender toda essa história aqui. Todas essas histórias, todas essas ligações que vão ter, faz com que tudo isso se torne muito complexo. É um livro muito complexo que você precisa ler com muita calma, muita atenção. Você não precisa ser um gênio pra ler, não é isso que eu quero dizer pra vocês. Mas apesar de ser um livro complexo, uma história muito complexa, um mundo muito complexo, meu Deus, eu não sei como essa autora teve essa cabeça pra criar tudo isso daqui. É um livro muito simples de ser lido. A escrita é muito tranquila, é muito fluida. Tudo que acontece te prende de uma forma que não se torna cansativo. E eu acho isso sensacional, porque apesar de ser uma história muito complicada, muitos pontos, muita coisa pra você ligar, é uma coisa muito simples que você vai lendo e você só quer ler mais e mais e mais, porque é muito, muito gostoso. Em momento algum eu fiquei cansada na leitura, apesar, mesmo nas partes mais descritivas, era um livro que eu só queria ler mais, que eu não queria que acabasse. E os capítulos também são bem curtinhos, o que ajuda ainda mais nessa dinâmica da história. Eu simplesmente amei esse livro. Então, se me perguntarem se eu gostei da história, eu simplesmente amei esse livro. Pra mim foi 5 estrelas, super favoritado, porque além dessa parte de uma construção muito boa da história, nós temos uma parte sentimental muito bonita, uma parte muito emocional, porque o livro ele vai ter vários momentos que você pode trazer metáforas pra nossa vida. Não que o livro seja uma metáfora, mas tem muita coisa que você pode trazer pra nossa vida, até porque o que não é a vida senão várias histórias que se juntam e têm conexões. E uma parte muito bonita do livro é uma hora que você se toca que muitas histórias vão se intercalar com histórias de outras pessoas e em algumas vezes essas histórias vão durar mais tempo e outras vezes não, e tá tudo bem essas histórias terem caminhos diferentes depois. E ai, gente, é um livro maravilhoso. Temos um romance aqui, é uma coisa muito sutil, não é o foco do livro, mas é uma coisa muito linda que você vai torcer pelos personagens. Você vai chorar também, que escorreu umas lagrimazinhas, mas muito, muito perfeito. Então, pra mim é favoritado tanto na construção da história quanto o que esse livro me fez sentir. E apesar de ter favoritado, eu sei que é um livro que não é todo mundo que vai gostar, não é um livro que vai agradar todo mundo que lê. Esse não é aquele tipo de livro que você vai pegar num dia chuvoso, vou ler um livrinho aqui só pra distrair. Como eu disse, ele realmente é um livro que você precisa dar algo de si pra ler, pra entender essa história. Mas eu amei muito. Se você teve interesse em ler, dê uma chance, porque esse livro é muito, muito bom. E uma última coisa que eu achei muito interessante é que esse livro tem várias referências literárias. Muitas eu tenho certeza que eu acabei nem pegando, mas tem muitas referências literárias legais. Tem uma parte, gente, que me lembrou muito de Alice no País das Maravilhas. E eu adoro Alice no País das Maravilhas, então eu olhei e fiquei... Enfim, eu gostei muito, muito, muito da história, sem dúvida. É um livro que eu vou reler algum dia, que eu vou querer entrar de novo nesse mundo e ver se minha cabeça segue pelo mesmo caminho da primeira vez. Enfim, eu gostei demais, demais desse livro. Foi acho que um dos melhores livros que eu li até agora esse ano. E é isso, se você gostou, dê uma chance pra essa coisa maravilhosa. Essa edição também perfeita da Morro Branco. Então, dê uma chance, só isso. Admito que eu gostava muito da edição americana, dessa capa aqui que eu vou deixar pra vocês. Mas, tanto que, quando eu vi essa capa, eu não fiz a ligação na hora de que esse livro era esse livro aqui. Mas quando eu li a sinopse, aí tudo fez sentido. E daí eu quis muito, muito, muito ler essa história. E não me arrependo nem por um segundo de ter lido. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Como eu disse, dê uma chance pra esse livro, porque é realmente muito, muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos. E um beijo e até o próximo vídeo.